há 100 anos pregando a palavra. Queremos agradecer aos nossos parceiros, a Loja Silva, que me veste com este lindo look e está com muitas novidades primavera-verão, a Angélica Joias, que conta com maravilhosas joias para todos os gostos e estilos, Calçados Paraná, que hoje traz como sugestão este lindo look masculino, com calçado da Coca-Cola, camiseta e bermuda da Ogoshi, contando com uma ampla linha de roupas masculinas. Loiva Peters Cabeleireira, responsável pelo meu visual. Ela é especialista em cortes de cabelo com diversos cursos na área. BNH2 Festas, que conta com as mais novas tendências em decoração. Nesta semana traz esse lindo tema do urso baloeiro. Fale com a Márcia, ela está à disposição para lhe atender com muito carinho. Anjos Colchões, que conta com uma ampla linha de colchões de altíssima qualidade. Jardim Floraço, que embeleza o nosso cenário com essas lindas orquídeas e conta com muitas opções. Casa Leonard, que montou este lindo cenário, poltronas modernas e tudo o que você precisar para deixar a sua casa ainda mais linda e aconchegante. E Integrity Imobiliária Incorporadora, que está em novo endereço, na Rua Independência, número 500. A todos, o nosso muito obrigada! Olá! No programa Paz de hoje vamos contar um pouco da história de uma igreja que já está completando 100 anos no mundo. Só que no Brasil são 70 anos e em Marechal Cândido Rondon, perto dos 30 anos. Vamos conversar hoje com o pastor Vilmar Vorpagel, da Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular de Marechal Cândido Rondon. Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é uma grande satisfação recebê-lo. Muito obrigado, Kelly. Deus abençoe a você. E nós vamos juntos aqui relembrar um pouco da nossa história. Amém, pastor. Então vamos começar falando onde surgiu a igreja no mundo. Como que foi esse movimento que há 100 anos vem abençoando pessoas? A igreja quadrangular, ela surgiu de uma visão de uma moça chamada Aimee Semple McPherson. Ela foi casada com Robert Semple e eles foram missionários na China. Eles foram para a China pastorear, abrir uma igreja e ele chegando lá, ele contraiu malária e morreu, né? Então ela ficou desorientada com uma criança pequena, né? Ela não sabia exatamente o que fazer num país estrangeiro. Ela resolveu retornar aos Estados Unidos, né? Ela era canadense, mas morava em Oakland, na Califórnia, na cidade de Los Angeles. E nisso ela conheceu um outro missionário chamado Semple, né? Robert Semple, também era Robert, né? E ela se casou pela segunda vez com esse Robert Semple. E um dia ela estava pregando em uma igreja, e ela pregou sobre Ezequiel 1, 10 e 11. Que fala sobre os 4 rostos, né? Rosto de leão, rosto de homem, rosto de águia e rosto de rei, né? E ela começou a pregar sobre isso e falou, mas isso é um evangelho quadrangular? E aí ela começou, em seguida passou mais um tempo, em 1921 ela começou a igreja quadrangular. Tanto que ela fez a bandeira da igreja, e ela construiu um templo para 5.000 pessoas naquela época, em 1921. O templo foi inaugurado 1º de janeiro de 1923. E houve assim uma expansão muito grande. E nessa época foi a primeira igreja do mundo a ter uma FM evangélica, né, em Los Angeles. E a KFW, né? Ela instituiu, ela tinha uma visão muito para frente, né, da sua época. O sonho dela era grande, né? E ela tinha uma visão, mesmo vivendo numa época em que mulher não votava, mulheres não tinham direito, mas ela metia a cara, né? E chamava atenção. E ela inaugurou esse templo e o trabalho cresceu. E num dia ela pegou a bandeira que estava na frente da igreja construída e entrou com essa bandeira, subiu a rampa, né?
E ao subir a rampa, ela começou a dizer: essa bandeira jamais, né, verá o pôr do sol. Sempre vai ter, o sol sempre vai brilhar sobre ela, ou seja, vai alcançar o mundo todo. Amém. E a partir daí ela fundou a escola Life, que era uma escola de missões que se tornou farol, né, que levaria o evangelho ao mundo todo. E de lá saíram os primeiros missionários para todo o mundo. Entre eles, Harold Williams, que era um ator de Bang Bang americano, que se converteu. E ele veio para a Bolívia, ele e a esposa Mary. Mas não se acharam na Bolívia, no meio da selva, né? E eles embarcaram, depois de um ano na Bolívia, pediram autorização para vir para o Brasil. E aí eles embarcaram num navio, desceram o rio Amazonas, vieram até Belém, achando que seria em Belém, mas não foi em Belém, vieram a Fortaleza, não foi em Fortaleza, vieram descendo, chegaram até o Rio de Janeiro, aí acharam que seria o Rio, né? Mas o Rio de Janeiro na época vivia o auge dos anos dourados, né? Então havia muito turismo, muita badalação e tal, e eles não conseguiram desenvolver o trabalho, né? Aí eles vieram a São Paulo, e ficaram um tempo em São Paulo, não deu certo, foram a São João, no interior de São Paulo, né? São João da Boa Vista. Ali eles se encontraram, construíram a primeira igreja no Brasil, a igreja cresceu. Aí eles entregaram a igreja para o pastor auxiliar e vieram novamente para São Paulo, no bairro da Matarazzo, na época. Lá eles fincaram as tendas, né? Fizeram uma campanha e as crianças dos Estados Unidos mandaram uma tenda. Uau. Grupo infantil da igreja da sede, né? Mandou uma tenda e essa tenda foi construída lá no bairro hoje, onde é que é a sede brasileira, né? Compraram aquela área lá e levantaram a tenda ali e começou o trabalho especificamente de expansão no Brasil. E a igreja cresceu muito no Brasil, né? Hoje ela é tida pela Receita Federal como a maior igreja do Brasil, pois tem um CNPJ só, né? Ela é uma igreja ligada na outra. Aqui em Marechal, por exemplo, são 3 igrejas. Nós fazemos parte, né, de uma convenção só. Então ela está hoje no Paraná em 798 igrejas. Uau. Nós temos hoje no Paraná em torno de 30 mil pastores da Quadrangular. E esse trabalho cresceu, chegou aqui, se não me engano, em 84, abriu a primeira igreja. Na época eu não era da Quadrangular, mas eu acompanhei a abertura, tanto que, né, ela chegou, a igreja chegou em cima de um caminhãozinho, trouxeram uma igreja de madeira, né? Ela veio de Assis Chateaubriand para cá, em cima de um caminhão, ainda sobrou espaço no caminhão, né? Era uma obra bem pequena, né? Olha só. E aí começou o trabalho da primeira igreja. Em 97, a pastora Leide veio para assumir a primeira igreja. Que é a sua esposa, para quem não conhece. A minha esposa, a pastora Leide, ela veio de Toledo, né? Apesar de ser de Curitiba, mas ela estava trabalhando um tempo em Toledo. E ela veio e o trabalho expandiu, né? Houve um crescimento muito grande no bairro Alvorada, e aí ela sentiu que deveria ir para o centro, como tinha muita gente aqui do centro frequentando lá. Ela falou: eu vou tocar as 2 igrejas, uma no bairro e outra no centro, mas ela não aguentou, né? Porque era muito, e como era muitos cultos, muito diferente de hoje, né? Tinha culto praticamente todos os dias, né? Então era bem mais difícil você pastorear uma igreja. E ela abriu a segunda igreja em 15 de novembro de 97. Ali ao lado, onde hoje está, em frente, onde hoje está a loja de colchões, né? Ali perto do Almaia, né? Naquela região ali. E tem um posto de gasolina do lado daquele prédio, lá foi feito a segunda igreja. E cresceu bastante, e aí começamos, em 98 nós casamos, aí começamos o projeto
de termos os terrenos com sede própria. Aí conseguimos os 2 terrenos, compramos mais um, hoje estamos na sede própria, na rua 10 de abril, 915. E a igreja hoje está firmada, está fundamentada, está em crescimento, né? E nós abrimos algumas filiais também na região. Na época nós abrimos Nova Santa Rosa, abrimos também agora em Quatro Pontes, né? No qual eu estou pastoreando, né, em Quatro Pontes também. E a igreja tem uma visão missionária, né? Nós temos o objetivo, se não me engano, faltam 5 cidades no Paraná para ter igreja, né? As demais igrejas, as demais cidades do Paraná já têm a igreja quadrangular. Então, a gente continua nesse projeto de expansão a nível estadual. Hoje, muitas igrejas estão trabalhando com células, outros grupos familiares, outros um por um, né? Ganham um por um. E nós temos trabalhado aqui de uma maneira diferente. A gente trabalha evangelismo pessoal, né? Buscando sempre o crescimento e a salvação de pessoas, que é a ordem dada por Jesus, né? Amém, com certeza. E que interessante a gente pensar que há 100 anos uma pessoa, né, teve essa ideia. Muitas vezes eu imagino assim que a pessoa em casa pensa assim, eu não tenho capacidade para determinada coisa, mas quando o Senhor capacita, não há barreiras, né? Imagino que ela, claro, o Senhor colocou na mente dela para ela fazer, ir pelos olhos da fé. Sim. E hoje está em todo mundo. Pastor, um fato muito marcante para mim, que trabalho com jornalismo há muitos anos, foi o tornado, que devastou a igreja de vocês, né? Até a gente pode colocar algumas imagens. E como foi um tempo complicado este, né? Mudou todos os planos, creio eu, mas que o Senhor reergueu. Uns dias após o tornado, a gente reuniu a diretoria e muitas pessoas falaram, e agora, o que nós vamos fazer? E aí eu falei, não, nós vamos reconstruir. Não, mas isso vai muitos anos. Eu falei, não, em 1 ano, 2 anos, nós vamos levantar isso aqui, né? Nós vamos reconstruir, nós vamos fazer melhor. E eu me baseei numa palavra: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Né? Quando eu abri a palavra de Deus, eu vi, Deus falou comigo isso, falei, não, eu vou encarar esse negócio, né? E graças a Deus nós reconstruímos, ficou 1 ano e pouco, 2 anos quase, né? 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, nós reconstruímos tudo, né? E hoje a igreja está muito mais bonita do que o primeiro projeto, né? Ficou muito melhor, muito mais centralizada, assim, o trabalho, as coisas, né? E damos graças a Deus por isso. Amém, pastor. E o trabalho de evangelização sempre continua, né? Para a gente finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o pastor deixasse uma mensagem muito especial para todas as pessoas que estão nos assistindo e que talvez pensem assim, né? O meu trabalho talvez não vai alcançar tantas vidas, mas se alcançar uma vida, com certeza já valeu a pena. Esse trabalho de missões, ele é muito precioso, né, pastor? Sim. Como que o senhor vê isso? É maravilhoso, né, vermos a mudança na vida das pessoas. Eu dou graças a Deus, porque o lema da igreja é: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus Cristo não mudou. Talvez você hoje que está assistindo esse momento, você diga, não tem esperança, não tem solução, a situação está difícil. Saiba de uma coisa, Jesus Cristo não mudou. O mesmo Deus que operou no passado continua operando hoje. O mesmo Deus que fez milagres, que abriu o Mar Vermelho, que transpôs o Rio Jordão, é o mesmo Deus que continua atuando hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não importa o tamanho do abismo que você se encontra. O amor de Deus é maior para tirar você de lá.
O amor de Deus é maior para arrancar você dessa situação. Então a minha mensagem para você que ainda não se decidiu por Jesus Cristo: Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E eu quero deixar esse convite para você que está acompanhando este momento. Que Deus esteja realmente abençoando a sua vida e o seu nome esteja escrito no livro da vida. Porque um dia estaremos diante do Senhor. E é essa mensagem que eu deixo para você. Se prepare em terra para chegar no céu. Amém, pastor. Muito obrigada pela sua participação. Leve o meu abraço à pastora Leide também, que com certeza está nos assistindo. E a você que está nos assistindo em casa. O meu desejo do meu coração é que essas palavras do pastor entrem na sua mente, no seu coração, e que você realmente conheça Jesus. Que, como o pastor bem comentou, na Bíblia está escrito que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.